Olá, galerinha! Vamos lá, né? Continuar com o nosso conteúdo. Hoje nós já vamos para a aula 6. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico, técnicas de enfermagem no centro de material e esterilização. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. Cuidados de enfermagem na admissão do paciente. Vamos falar um pouco sobre a questão da oxigenação de pacientes cirúrgicos. Essa oxigenação é feita a oferta de acordo com o que o anestesiologista prescreve, tá certo? É ele que dá a orientação de como é que deve ser feita a oferta de oxigênio para esse paciente, qual é o meio de oxigenação adequado para aquele paciente e para cada tipo de anestesia e cirurgia, certo? A colocação de um nebulizador ou máscara facial de 6 a 8 litros por minuto e FO2, fluxo de oxigênio de 30 a 40%, conforme solicitação, né, como eu acabei de falar, do anestesiologista ou protocolo. Se existe um protocolo na instituição também, dependendo do tipo de anestesia, já pode começar a ofertar esse oxigênio para o paciente. Monitorização cardíaca, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva, que é uma pressão que ela é feita através de uma punção, certo? E também a pressão arterial não invasiva, é uma outra forma de cuidado com o paciente cirúrgico. Observar o aspecto de incisão cirúrgica, se tem sangramento, edema, drenos e sondas. Observar o funcionamento do sistema nervoso central, nível de consciência, é algo importantíssimo, certo? Para você saber realmente como o paciente está evoluindo no pós-operatório, certo? Ou até mesmo no pré e no transoperatório, dependendo do tipo de anestesia, né? Porque se for uma anestesia geral, com certeza o paciente vai estar inconsciente, né? Mas se for um outro tipo de anestesia, o paciente vai responder a comandos. Então, vai depender de cada cirurgia e de cada tipo de anestesia para cada paciente. Então, isso vai diferenciando o cuidado. A avaliação dos acessos venosos periféricos e centrais, a anotação de enfermagem no prontuário, ao admitir o paciente na sala de recuperação, deve-se receber o plantão do anestesiologista e do circulante de sala e observações seguintes dos itens. Observar os seguintes itens: diagnóstico e tipo de cirurgia, idade e antecedentes e condição geral do paciente. Essas condições gerais incluem a questão das comorbidades como diabetes mellitus, hipertensão arterial, anemia e outros. Tipo de anestesia, que essas anestesias elas podem ser geral, peridural ou ráquea, ou algum outro medicamento utilizado, né? Intercorrência na sala de operação, né? Algo que tem acontecido com o paciente na hora do ato cirúrgico, como parada cardiorrespiratória, hemorragia, choque, patologia encontrada, né? Se na hora da cirurgia, na hora do ato cirúrgico, foi encontrada alguma anormalidade e qual foi essa normalidade e se essa normalidade é sugestiva de uma malignidade, o balanço hídrico, soros administrados, perdas sanguíneas urinárias e reposição volêmica, tubos, catéteres, denas, sondas vesicais de demora, sonda nasogástrica, indicação de cânula de Guedel, nebulização e ventilação mecânica, respirador, não é? Se o paciente está fazendo uso desse equipamento, de uma ventilação mecânica, né? O paciente não está conseguindo respirar por conta própria, então isso também é um ponto importante que tem que ser visto.
antecedentes do paciente, como problemas psiquiátricos, uso de drogas, cegueira, surdez, alcoolismo, tremores, uso de prótese e paralisias. Então, tudo isso tem que ser informado na hora do ato do pós-operatório. Tem que ser passado o paciente de uma forma cefocaudal. Tudo e qualquer intercorrência que esse paciente já tenha ou está no momento. A avaliação dos sinais vitais consiste na verificação de pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e saturação, realizada de 15 em 15 minutos na primeira hora, de 30 em 30 minutos na segunda hora e após esse período de hora em hora. A temperatura deve ser verificada uma vez, posteriormente de 4 em 4 horas, ou, se necessário, com maior frequência. Cuidados de enfermagem com curativos, catéteres e drenos. Prestar atenção ao tipo, cor, localização e volume, a consciência de qualquer drenagem. O curativo deve ser trocado, a menos que seja necessário ou solicitado. As ordens do médico devem ser seguidas quanto à conexão, drenagem ou irrigação de catéteres ou drenos. A diurese, verificar o volume e cor de 30 ml hora. Então, todo o tempo tem que ficar observando também essa questão da diurese. Imobilização gessada. Verificar e anotar a pressão, a cor e a temperatura da extremidade distal, anotar a sensibilidade do paciente e se há sangue na imobilização proveniente da incisão cirúrgica. Cuidados de enfermagem na posição do paciente. Se possível, o paciente deve ser mantido em decúbito lateral para prevenir possível aspiração de vômito. Cuidados de enfermagem no conforto do paciente. A equipe de enfermagem sempre deverá estar preocupada com o conforto do paciente. Na sala de recuperação, ele pode apresentar queixas ou demonstrar desconforto pós-operatórios, como dor, vômito, sede e agitação. Deve-se primeiro determinar a natureza do problema, para em seguida tratar, algumas vezes mudando a posição do paciente, ajudando os curativos ou retirando qualquer área de compressão. A dor diminui bastante, sendo desnecessário aplicar medicação. Esta, se necessária, pode ser dada em doses menores, dependendo do paciente e dos seus medicamentos. Outra medida para melhorar o conforto do paciente inclui a limpeza do corpo, cuidados com a cavidade oral e tranquilização. Cuidados de enfermagem com relatórios e anotações. Isso é realmente algo de extrema necessidade, porque é como eu falei, acho que em aulas teóricas, não na faculdade com vocês, né? Que o cuidado que ele é prestado e não é registrado é como se ele não tivesse sido realizado, né? Então, isso é algo de extrema necessidade. A qualidade do registro é algo que faz toda a diferença para o paciente, certo? A assistência em si tem que ter qualidade, mas o registro da assistência também tem que ter qualidade, porque se não for registrado, é considerado como se não tivesse sido realizado, certo? Então, deve-se anotar todas as observações e avaliações, as anotações devem ser legíveis, claras e concisas. A alta da sala de recuperação ocorre quando se estabilizam os sinais e os níveis de consciência. Técnicas de enfermagem no centro de material e esterilização. Armazenamento do material esterilizado. O local deve ser limpo e seco. O acesso deve ser restrito ao pessoal envolvido nessa atividade. Os pacotes devem permanecer íntegros, pouco manipulados e armazenados em cestos e armários de fácil limpeza e uso exclusivo.
a temperatura deve ser mantida em torno de 25 graus Celsius e a umidade relativa do ar entre 40% a 60%. O armazenamento e distribuição de artigos de esterilização, a definição deles é o quê? A área de estocagem deve facilitar a localização do artigo e manter a integridade da esterilização do conteúdo. Eis as recomendações para o armazenamento e a distribuição dos artigos esterilizados. Estocar os artigos em área de acesso restrito em ambiente bem ventilado e com controle de temperatura em torno de 25 graus Celsius e a umidade relativa entre 30% a 60%. Guardar e distribuir os artigos do estoque obedecendo a ordem cronológica de seus lotes de esterilização, ou seja, proceder à liberação dos pacotes mais antigos antes dos pacotes novos. É algo muito importante, certo? Todo material esterilizado, como a gente já pôde ver em outra aula aí, tem o seu prazo de validade. Cada material existe uma forma de empacotamento para que ele vá para a autoclave, né, e passe por todo o processo de esterilização. E cada um tem o seu prazo de validade. E algo muito importante desses pacotes que tem que ser observado é a questão da data de validade. Sempre tem que ser distribuído para os setores dentro da data de validade e priorizar sempre usar aqueles mais antigos, certo? E deixar em estoque os mais novos. Verificar também se os artigos continuam sob a garantia de seus prazos de validade. Estabelecer frequências de limpeza diária da área de estoque e dos seus carros de transportes. Os artigos devem ser manipulados cuidadosamente e o menor número de vezes possível. Então, só retira da central de material aquele artigo que for utilizar, para que não tenha esse contrafluxo. Vai para o setor e aí depois retorna para a guarda de material ou deixa exposto em um local não apropriado, que não tem a temperatura correta. Então, só é solicitado da central de material os artigos que vão ser utilizados, né? Não utilizar artigos que apresentem as seguintes alterações, com papel grau cirúrgico, amassado, invólucros com umidades ou manchas, invólucros em não tecido, com desprendimento de partículas, suspeitas de aberturas de involucro e presença de sujidades. Não utilizar de jeito nenhum, certo? Mandar de novo para o expurgo, para ser lavado e esterilizado novamente, conforme é recomendado para aquele tipo de artigo. Estocar artigos estéreis a distância de 20 a 25 graus, de 20 a 25 centímetros do piso, 45 centímetros do teto e 5 centímetros da parede. Estocar artigos estéreis a distância de 20 a 25 centímetros do piso, 45 centímetros do teto e 5 centímetros das paredes. Tchau, tchau, boa noite, até a próxima semana.